Amores, flores do meu jardim. Olá! Hoje a gente tá aqui com a coleguinha Isa. Tô me sentindo meio youtuber agora. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Não é ao vivo. Então nós vamos gravar o atendimento da Isa, porque a Isa é privilegiada de morar na minha cidade. Então nós vamos fazer o atendimento dela exatamente como eu faço aqui no consultório, para vocês assistirem. E antes de começar o atendimento, eu quero dizer uma coisa. Eu vou instituir, quando as pessoas me chamarem de bruxa, eu vou dizer assim, isso porque tu não conhece as minhas alunas. Porque, olha, esse atendimento, nesse horário, tinha outra paciente marcada e a Isa fez as bruxarias dela e conseguiu também, assim que nem a Leia. Consegue, né? Dá um jeito. Como é que se diz? Como é que eu falei pra Leia quando ela disse que estava empoderada? Criar a realidade. Ó, então, se me chamarem de bruxa, eu vou dizer isso porque tu não conhece as minhas alunas. Então, Isa, que bom. Que bom te atender, que bom ser ao vivo, assim, pra gente também poder mostrar pras meninas uma diferença, né, no atendimento. Eu espero que o som pegue, eu acho que sim, tá? Deixa eu anotar teu nome completo, é Isa Bru? Isabel. Isa Bru é Z. ótimo. É Isa Bru. Não, é Isabel com Z. Tá. Lopes com S. Tá. Brum, B-R-U-M, de Maria. Bérrio? B-R-U. Brum. Tá. Isso eu sei. Ele tem uma numerologia muito boa, esse nome completo, assim. É que eu não consegui botar no meu cartão, porque ia ficar muito sinistro, assim, um baita nome. Mas pra todo esse trabalho, esse processo, era perfeito, assim. A mulher começou a ler e eu fiquei... Que legal. O meu teve que ter umas alterações de acentos. Tua idade, Isa? 33. Bem cabalístico. Alguma restrição com álcool? Não. Apenas não tomo. Sim, tu não consome, mas não tem problema. Tá. Tu gostaria que teu floral fosse manipulado em outro? Não tem problema. Sabe que eu manipulei da última vez um na Dermacos. Eu achei ele bem mais alcoólico do que o da Magistral. Elas usam uma Eu não porcentagem tinha maior. tomado ainda dali, eu tomei, eu senti o álcool, assim. O outro eu não senti. Tu pode pedir uma concentração menor. Um pouquinho menor. Eu senti diferença. E os florais também tem, que aquelas fórmulas prontas de Minas, tem uma concentração alcoólica bem maior, porque a validade dele também é por 3 anos, né? Então, Entendi. Não tem muita diferença, assim. Certo. Tem algum problema pra ti 4 vezes ao dia? Ou tu consegue... Tá. Então, quero te ouvir um pouquinho, saber um pouquinho de ti e o que tu acha que as flores podem te ajudar nesse momento. De mim, quais perguntas? Fala o que tu gostaria de mudar, né? Me dá uma abrangência de ti, assim, do teu momento de vida também, e coisas que tu acha que as flores poderiam te ajudar. Lembrando que tem floral pra tudo, então tudo que tu gostaria de mudar, a gente pode tentar entender uma flor pra isso. Eu percebo que eu tô num momento de maior estabilidade, assim. Meio que um fechamento de vários ciclos. De coisas que eu percebo como agora bem estabilizadas, assim, na minha vida. Me sinto muito mais estável em vários sentidos. E percebo já algumas movimentações do que vem pela frente, assim. Mas tô bem tranquila também, acho que tudo tem seu momento. E acho que o que eu procuraria agora, especificamente, é uma forma de manter essa estabilidade no sentido de não permitir que eventos externos me desestabilizem de alguma forma. Eu percebo que eu tô cada vez melhor nisso, assim, em manter a minha sanidade perto de qualquer coisa que aconteça, assim. Meio que isso, como se fosse uma coisa assim, adquirir isso e quero permanecer dessa forma, assim. E a coisa de externar, assim, pro mundo, sabe? Percebo aquele atendimento que tu fez com o Antônio, eu achei bem interessante, sabe? Encontrar outras formas e outros veículos pra conseguir expor o meu trabalho. E de uma forma que seja eu,
Mas a minha questão, assim, nessa vida vem bem na parte da comunicação. Esse é o meu calcanhar de Aquiles total, assim. Na comunicação emocional. E nesse sentido, assim, eu tenho o meu Quirón em Gêmeos, né? Então tem toda essa questão, assim, de a aceitação do outro dentro do que eu comunico, né? E toda a relação que eu tive com o meu irmão dentro disso. Então isso pra mim é uma coisa que ainda é forte. De como comunicar de forma leve, fácil, saudável, sem agressividade. E do que é necessário ou não comunicar. Então, eu já me percebo muito melhor e me percebo, assim, às vezes as coisas que eu já identifico na minha mente, que isso não precisa ser externado. Que eu tenho facilidade de identificar questões das pessoas, mas que elas não precisam ouvir as coisas, às vezes não tem necessidade disso. Então, e daí trabalho, né, dentro do que tá disponível pra mim, pra resolver isso pra pessoa sem ela ter que tomar essa bomba, assim. Acho que isso foi um avanço muito grande que eu fiz dentro do meu processo, especialmente como virginiana, de cada vez mais liberar, assim, esse julgamento das pessoas que eu trabalho, assim. Dentro dessa coisa de sair, eu tô fazendo meio que uma sessão de fotos, assim, pro meu trabalho, né? Contratei uma fotógrafa e tudo pra gente começar, pra eu ter carta na manga, né? Eu tô meio que preparando uma coisa que eu tô percebendo que vai acontecer em breve, então tô me organizando nesse sentido pra isso ser com calma, leveza, segurança, e eu não gosto de me sentir despreparada, assim. E eu percebo que eu não me sinto mais, assim, com a vida, e que eu consigo meio que antever algumas coisas que vêm pela frente e me organizar para aquilo sair com fluidez para mim e para as outras pessoas, para fazer o meu melhor, assim, dentro daquilo. Sim. E tá acontecendo uma transformação no teu papel profissional, né? Sim. Só pra colocar pras meninas, tu trabalhava com Theta Healing, era só com Theta Healing? Sim. Até... eu comecei atendendo com Theta Healing. E aí, dentro disso, eu comecei a acessar algumas coisas que eu já trabalhava antes, assim, faz 20 anos que eu fiz o meu primeiro curso de Reiki. Sempre fui dentro desse processo, assim, já trabalhei na Umbanda, já trabalhei no Kardec, trabalhava com Reiki, mas não profissionalmente, né? Tarô mesmo, desde criança que eu jogo tarô. E foi um processo que na minha adolescência eu reneguei muito, assim. Eu me lembro nitidamente, tipo, pede pra Deus pra tirar de mim. Nossa. Dói. E hoje em dia eu quanto amo isso, assim. Que é quem eu sou, né? E por que tu conseguiu identificar, assim, por que teve esse ímpeto de, tira isso de mim? Porque era horrível. Era horrível. Eu sempre fui uma criança que tinha muita mediunidade. E isso eu era vulnerável, assim. Eu entrava no lugar e eu era absorvida pelo lugar. Eu conversava com as pessoas e eu saía com a dor da pessoa. E isso foi uma coisa que só o Theta Healing conseguiu estabilizar e resolver mesmo, assim. Sim. Eu não tenho mais isso. Tanto que eu atendo, se precisar, o dia inteiro e eu tô bem. Eu não me sinto cansada no sentido que aquela pessoa me sugou. Eu me sinto cansada porque a gente fica o dia inteiro conversando com as pessoas e tentando resolver, né? E aí chega uma hora que teu corpo diz, mas não que eu tô sugada naquele processo. É tudo muito leve e muito tranquilo, e eu sinto amparo, e naquela época não era. Naquela época era sinistro, assim. Era do tipo... Vamos começar de novo um pouquinho, resumindo, porque
o celular que tá gravando, tem um lembrete aí. E sei lá se começou a gravar antes ou não, depois eu te digo. Tá. Eu não vou interromper o que tu tá falando, depois eu vou dar uma resumida no que tu já falou. Mas pode interromper, porque eu tava recém começando. Isso, Tá, mas- assim, tipo, não sei. Tá. Então, pessoal, Olá, novamente. Perderam total. o celular tava. Nós estamos gravando no celular, a Isa mora na minha cidade, né? Então a gente achou legal fazer a consulta dela, o atendimento dela ao vivo, pra vocês verem exatamente como é que funciona aqui no meu consultório. Salvo algumas mudanças, tipo estarmos gravando, estarmos com uma luz não muito favorável, em função de que aqui o consultório não é próprio para filmagens, né? Estávamos aqui então começando o atendimento da Isa, e antes de começar eu ainda disse, a partir de hoje, quando as pessoas me chamarem de bruxa, eu vou dizer isso porque vocês não conhecem as minhas alunas. Porque assim como a Leia, a Isa simplesmente escolheu o horário das 2, embora o horário das 2 da tarde de hoje estivesse ocupado, magicamente o paciente desmarcou e cá estamos nós. Era o melhor horário pra mim, desculpa. Então assim, a gente tinha começado um pouquinho, eu tava bem no inicinho na verdade, mas o alarme aqui do celular, o lembrete do celular acabou interrompendo. Então a Isa colocou assim que tá fechando ciclos, né? Ela percebe que tem ciclos se encerrando, que hoje ela se percebe estabilizada, né? Percebe uma estabilidade emocional e na questão profissional também. Ela colocou até a empatia com o atendimento da Antônia com relação a divulgar o seu trabalho, que comunicação é algo que tu quer trabalhar, né, Isa? Sim. O como expor o teu trabalho, mas de um jeito muito teu, né? Respeitando as tuas particularidades. Então, uma comunicação emocional. Essa foi uma expressão bem pontual usada, que eu anotei Porque aqui. eu sempre fui muito boa em falar sobre o meu trabalho, sobre o que eu faço e ser uma pessoa, assim, muito competente. Uhum. Sabe, muito competente. Eu sou uma pessoa que eu nunca tive problema nenhum cognitivo. Eu me reconheço como uma pessoa inteligente. Eu sou capaz de assimilar o que for, assim. Só emocionalmente, pra mim, sempre foi difícil me comunicar. Eu sou uma pessoa que eu dou um dedo, 2 dedos, 3, quantos forem, pra não ter que falar sobre o que eu sinto. Uhum. Não gosto, não me sinto confortável, assim. Uhum. E nunca foi, né? Sim. Tipo, é uma coisa da minha infância, da minha vida, da minha família, assim, eu venho de uma família em que as pessoas não se olham e se falam que se amam, em que isso não existe, assim. Não que fosse rígido, que não tivesse troca de carinho, mas não é falado, nada é falado. Uhum. Não é aquela coisa assim, todo mundo meio que sabe o que cada um vive, mas ninguém senta pra falar sobre nada, assim. Uhum. Então, pra mim, isso é natural e seguro, confortável. Uhum. Então, quando tu percebe, assim, que tu gostaria de comunicar um sentimento teu... É que eu não gostaria. Aí que começa já. Aham. Já começa antes, eu não gostaria. Aham. Eu gostaria que não existisse a necessidade de eu ter que fazer isso. Tá. Eu gostaria que outra pessoa fosse mágica, que isso não precisasse. Que todo mundo entendesse que tá dando essa Exato, cabecinha. Uhum. exato. Até por isso, pra mim, sempre foi muito mais tranquilo ser solteira do que estar numa relação. Uhum. Me sinto bem e é mais fácil pra mim. Uhum. A solidão sempre foi mais fácil. Uhum. Tenho muitos amigos, né, sempre sei confiar nas pessoas, essas questões de relacionamento nesse sentido pra mim nunca foram um problema, assim, Uhum. mas sempre aquela coisa de eu imponho até onde eu vou, Uhum. até onde eu me sinto segura ainda. Uhum. E um pouco antes a gente estava falando também na questão de limite espiritual, né? Isso. Você colocou que tu sempre foi uma criança muito com uma mediunidade bem aflorada, que na verdade antes tu te sentia sugada por isso. Totalmente. Hoje tu trabalha com o Tata Healing e já está atuando como florais, então Sim. é para essa mudança aí, essa transição de papel profissional, com certeza tem flores que vão te ajudar nessa segurança, né? Nesse apoio, que é algo que está começando, que, diga-se de passagem, está começando muito bem, mas tá começando, né? Eu me Então sinto tem novidades aí. muito segura, assim, dentro desse processo, porque eu percebo realmente aquela coisa de propósito, sabe?
não tenho dúvida nenhuma quanto a isso, assim. Eu entendo toda a caminhada. Sabe quando tu enxerga aquela linha, assim, Sim. e tudo faz sentido, e tudo encaixa, e sei por que eu tô aqui, por que eu faço o que eu faço, e qual a diferença que eu tenho nesse processo pra pessoa que tá ali. Sim. Então, tipo, não tem aquelas questões de insegurança por questão de idade, ou por não sei, porque eu entendo todos os milênios que eu já vivi trabalhando nisso, e consigo acessar isso e entender que... A pessoa me pergunta, mas há quanto tempo tu faz isso? Eu falo, meu Deus, há quanto tempo eu não faço? Nunca fiz outra coisa, né? Quanto mais acesso, mais vem, assim. Então não me sinto insegura de parte alguma, ou com medo. Essas eram as coisas que eu sentia antes, né? De ter o Teta Healing. E o que te chamou a atenção na questão do floral, assim? De, eu quero agregar isso pra minha, né, pro meu papel profissional, eu acho que isso pode... Foi quando tu me passou a fórmula, porque eu nunca tinha usado. Eu fui uma criança que eu sempre me tratei com homeopatia. Eu raramente tomava alguma alopatia. Muito, muito raramente. Eu não tinha, assim, muitas questões de saúde. O meu irmão tinha mais, assim, eu não tinha muito. Não me lembro, sabe, de ficar doente, nunca foi muito parte, assim. Não me recordo de nada disso, assim. Eram sempre questões emocionais mesmo, e eu tomava homeopatia desde que eu tinha, sei lá, 2 anos de idade. E aí quando eu vim pra Pelotas, porque eu sou de Porto Alegre, né? Quando eu vim pra Pelotas, que o meu homeopata é de lá, a gente ainda fez algumas consultas e tal, mas foi meio impossível de manter. E aí volta o calcanhar de Aquiles, né? Tirei as amígdalas. Eu tive uma amidalite atrás da outra. Quando eu encerrei o tratamento com homeopatia, né? Aí eu acho que eu tinha uns 18 ou 19 quando foram removidas as amígdalas, porque não tinha mais como. E eu conhecia o médico, assim, ele vinha me tratando já há alguns anos, e eu sei que ele levou até onde ele conseguiu, dentro do conhecimento, né? Cientificista dele. A gente fez até algumas coisas de imunidade, assim, porque chegou um período que a minha amígdala ela nunca retornou pro tamanho normal. Ela ficava como tu olhava e era como se eu sempre tivesse com a amidalite, nunca diminuiu de novo, assim. E aí eu removi, depois de um processo bem ruim, assim, que quase me fechou. Aí já tive adenoide também. E foi isso, assim, depois... Aí começou outras coisas, né? Faringite, porque daí, claro, tu não lidou com o problema, né? A gente sabe isso hoje aqui, né? Tu não lidou com o problema, então vai seguir atacando, assim. Mas era uma coisa muito pelotense, assim, na minha vida, esses processos de doença. Aí depois eu retornei pra Porto Alegre e aí não tive mais. E hoje em Pelotas tu não adoece mais porque tu tá lidando com algumas coisas. Não adoeço mais. Interessante. Tu falou uma questão do... Tá, e então a forma... Tu usou o floral e se sentiu bem e queria... Sim, fiquei bem apavorada, assim, com os resultados. Não esperava, porque funciona totalmente diferente, assim, da homeopatia, né, do que ela tinha feito pra mim. Porque eu me sentia muito refém, assim, da homeopatia, né? Era como se aquilo fosse o meu calmantezinho, assim. Eu nunca senti que eu fui curada de nada e sempre percebi que eu permanecia nos mesmos processos, que ela me ajudava, mas como um paliativo também. Eu não sei se... Também eu era muito criança e também depois, quando eu era adulta, eu até voltei a me tratar lá, mas... Não sei explicar, sabe? E o floral, ele foi muito pontual e muito eficaz para várias coisas. Eu percebo que as coisas da primeira fórmula, a maioria delas não são mais necessárias, entende? Tipo, era um ponto e aquilo foi resolvido. E aí deu. Claro, também entrei com minhas técnicas, algumas coisas, vi aquilo ali que era precisava ser olhado, olhei ali e resolvi ali. E daí vai viver outras coisas, né? Estamos aqui pra aprender. E aí eu achei muito interessante. Fiquei... Dentro de tudo que eu utilizo, assim, hoje, eu percebo como... Atualmente, né?
é um amparo muito bom pro meu trabalho. Uhum. É um estabilizador, assim, da Uhum. pessoa. Uhum. Entende? Porque eu vou lá, eu atendo a pessoa e às vezes a pessoa sai meio transtornada, assim. Sai mexida, né? Sai e o floral, ele equilibra, Uhum. né? E daí eu percebo uma melhora muito mais rápida. E às vezes a pessoa nem sabe por quê e eu digo, pouco importa. Uhum. Toma mais um tempo aí, vamos ver. Uhum. Tá sendo bem legal. Agora, uma coisa interessante que o perceber em ti, né? O saber a fórmula ou não, aconteceu uma coisa interessante ali, né? Porque tu não sabia o que tinha na tua fórmula. E não foi porque eu escondi, porque na verdade, Não, eu nem olhei. né? Não, eu nem. E eu não tive interesse naquele momento, A assim. gente não teve tempo de conversar, porque não foi durante uma consulta, foi durante o curso de Theta Healing, né? Mas depois, quando tu soube do que tinha, né, na tua forma, quando a gente conversou, como é que tá? Tu tá, tô bem, assim, antes disso, tu disse assim, eu tô bem, mas eu não sei se foi o floral. Eu não sabia pontuar, né? Claro. Eu não sei pontuar o que foi o floral, o que foi o meu processo, o que... Porque, bom, trabalhei várias coisas em mim e tal, beleza. Com o Theta Healing também, perfeito. Então eu vou te dizer o que tem na tua forma. Tem isso e tudo. Meu Deus! E aí tu me disse uma coisa assim interessantíssima. Faz isso sempre, Lauren. Não conta pras pessoas o que tem a forma. E na verdade, mesmo hoje, sabendo as coisas que tem, tu continua tendo essa melhora, né? E às vezes a flor funciona de uma forma que eu não estava esperando. Exatamente. Por quê? Porque tem que ter ressonância, né? A pessoa precisa precisar. Eu sabia que eu precisava daquilo, mas eu não sabia como que aquilo ia funcionar dentro do floral. E daí eu fiquei meio assustada. Sim. Ela precisa realmente estar carente daquele efeito daquela flor pra despertar, desabrochar, na verdade, dentro de ti. Eu acho que para as gurias entenderem, assim, é interessante falar, né? Tipo, eu botei uma flor que era pra rancor. Porque eu tento ser uma pessoa rancorosa. E eu botei uma flor que era pra rancor e pra como lidar com raiva, né? Com aquela coisa que fica guardada e que eu fico remoendo. E a flor teve um efeito de catarse e o que aconteceu foi que eu comecei a botar tudo pra fora. Tudo que me incomodava eu falava. E foi um aprendizado muito grande. Primeiro foi porque... Foi Holly? Não foi Holly. Eu Holly. botei o Mountain Devil e botei alguma outra que eu não lembro o nome. E foi uma coisa assim, eu não tava esperando, sabe? Só que a questão assim, ó, quando eu comunicava, eu não comunicava com ódio. Eu só falava assim, eu digo, olha, sabe isso aqui que tá me incomodando há 10 meses, não dá mais. Eu tô no meu limite, assim, tipo, isso ou é assim, ou não sei, temos que resolver. Entende? Então, tipo, eu não chegava com 5 pedras e ficava 3 dias puta e não. E aí começou a ser desde cada agulha até os negócios enormes. E no meio desses dias que ficou fazendo efeito isso. E era muito mais forte do que eu não conseguia evitar. Quando eu via, eu já tava cuspindo tudo assim. Tipo, eu não sei, sabe? Aquilo aparecia 3 vezes na minha cabeça e eu já cuspia. Eu vi que é seguro cuspir. Tipo, é seguro falar sobre algo que me incomoda. E isso pra mim bugou a minha mente, assim, também, sabe? Saber que eu posso comunicar uma coisa que me incomoda porque a pessoa não tem obrigação de saber. Ela não vai adivinhar o que tá dentro da tua cabeça, né? Porque aquilo pode funcionar de uma forma completamente diferente pra ela. Olha que choque, na verdade, interessante. A criança que viveu numa família que não se comunica porque as coisas estão tudo implícitas e que espera dos outros que adivinhe, mas que ao mesmo tempo sente uma questão de comunicação que precisa ser trabalhada e principalmente que sente que tem que haver limite. Eu anotei aqui, eu quero conversar contigo a respeito de limite, tanto da mediunidade, quando antes tu te sentia sugado e agora, né, tu tá equilibrada nesse processo de trabalhar com as pessoas o dia inteiro e mesmo assim não te sentir sugada no processo. E também do comunicar, né? Comunicar, como tu disse, sem o ódio, sem o rancor, sem esse peso, mas comunicar os seus sentimentos. E isso tem a ver com limites, porque tem a ver com respeito. Eu comecei a respeitar esses meus processos, assim, entender que, olha, eu posso não estar 100% com relação a isso aqui, e eu vou viver dentro disso aqui o que for possível agora. Uhum. E deu. E dizer isso sem culpa, assim, sabe? Sem aquela coisa, tipo,
ai, porque outra pessoa vai pensar A, B, C, D, X, Y. Ai, não, tá. O que dá pra mim agora é isso. E deu. Te vira. Se ficou ruim pra ti, acho que deve pensar sobre isso. Mas aí, aqui é onde até aqui é onde eu posso ir. E então, tipo, nessa coisa agora tu falou do limite também e com a mediunidade e dentro do trabalho, né? Há umas 2 semanas eu fui parar de cama. Começou uma dor de garganta, óbvio. Eu sinto a amígdala, tu percebe? Eu sinto ela como se ela estivesse ali. Eu sinto a mesma coisa, como se ela estivesse ali, como se fosse aquele membro que não tem mais, ela sente. Fantasma. Eu sinto exatamente a mesma sensação quando eu vou engolir, Porque como se a amígdala tivesse. Ali, Exato. O chakra. Então, eu comecei a sentir dor ao engolir e eu tinha, naquele dia, 2 atendimentos à tarde. Aliás, eu tinha 3 atendimentos à tarde. E no outro dia de manhã, eu tinha mais 2 atendimentos pela manhã e 1 pela tarde. E eu não faço isso. Eu tento atender, tipo, 2 pessoas só no dia, ou num turno, ou no outro. E naquela semana eu tinha feito a agenda esquizofrênica e pra encaixar o outro, né? Pra ficar bem pras pessoas, né? Sim. E aí, enfim, comecei a ficar mal. E no último atendimento, chegou pra pessoa e eu disse assim, é o seguinte, eu não consigo mais falar. Eu tinha dor física, assim. Eu disse, se tu quiseres, eu faço um atendimento com barras ou eu vou ter que remarcar pra outro dia pra ti. Aí ela disse, não, pode ser barras, tá? Eu digo, beleza. Fiz, atendi com barras e tal. E tu vê que eu fiz barras e não melhorei. E aí, aquela noite, tomei muito chá de gengibre e tal. Me acordei no outro dia com febre. Tive febre. Isso foi assim, de uma 4 pra uma 5ª. E aí eu tive febre, aí eu fui abrir o tarô, né? Eu disse, só um pouquinho. Abri o baralho e perguntei assim, tipo, tá, por que eu tô doente? Aí, pum, saiu na hora, assim, tipo, a coisa do curador, né? O outro, eu tenho sempre que acomodar pro outro, eu tenho sempre que doar tudo pro outro, e ali eu aprendi a tradição, né? Encerrei aquele processo, desmarquei toda a minha agenda daquele dia. E disse, não, eu sou mais importante. Eu preciso estar bem pra conseguir ajudar o outro. E aquele dia inteiro eu fiquei me atendendo, em 3 horas eu não tinha mais nada. Nada, nenhuma. Não tinha mais febre, não tinha mais dor de garganta, não tinha mais nada. Passei o resto do dia lendo livro, descansando e tal, e deu. E daí segui o baile. Num processo que em outros tempos eu ficaria 20 dias doente, né? E aí deu. E aí eu fui ali, resolvi, deu, acabou, porque eu entendo que eu sou mais importante. Sim. Eu preciso estar bem pra conseguir ajudar as outras pessoas. E aí removi umas coisas com relação a isso e deu. Eliminou o processo, assim. Então, assim, o que hoje tu percebe que ainda gostaria de melhorar mais é exatamente aquela questão da comunicação emocional. Porque, olha só, o profissional tá ok, até algumas questões de relacionamentos, assim, tipo, olha, eu não gosto disso, não sei o que, tu tá conseguindo comunicar de uma forma sem ódio e tal, né? E com a tua família, tu tá te comunicando, porque na verdade a dinâmica familiar é aquela de não conversar. Não, segue precisar igual. Conversar. Ninguém conversa com ninguém, vida segue. E aquelas questões de que um dia a gente comentou assim, o se sentir um peixe fora d'água, no sentido de que, poxa, a gente estuda a questão da espiritualidade ou a questão das terapias naturais, a questão do Theta Healing em si, que na verdade às vezes as pessoas pensam que é bruxaria mesmo, né? As pessoas estão bem certas. E aí, tá, mas assim, aí as pessoas te olham com aquele. Um dia tu comentou isso e eu achei interessante, que era algo daquele momento, né? Parece que, me olham daquele jeito e eu não tenho mais como, assim, comunicar com essas pessoas, não me sinto mais, né? Não me entroso, não tem assunto. Essa foi a tua frase, agora eu percebo que isso finalizou também. Fiz alguns atendimentos sobre isso e acho que era uma questão assim, eu tava meio que no meio desse processo, entendeu? Aquilo me incomodava porque era um meio de processo e hoje eu vejo que algumas pessoas e algumas coisas e algumas situações eu extirpei da minha vida porque não fazia mais sentido.
E eu ainda tava vivendo alguns apegos quanto a isso, e acho que era meio relacionado a isso, sabe? Depois eu sei que eu não tive mais essa questão, porque eu tenho pessoas que permaneceram, né, mesmo dentro disso, e aí eu consigo ver nitidamente, assim, as pessoas que queriam o meu bem e que me amam e que sabem quem eu sou e que querem permanecer na minha vida e que mesmo às vezes com um pensamento totalmente contrário ao meu, são capazes de sentar e tomar um café, um chá e ter uma conversa sobre isso. E tem essas pessoas. Sim. Eu tenho um amigo que é médico e, tipo, a gente senta e conversa. Ele conversa sobre como ele lida e eu converso sobre como eu lido. E eu não rechaço nada que ele fala e nem vice-versa. Chegou ao ponto dele ter um atendimento comigo, eu nunca acreditei. Ele pediu pra ser atendido. E agora ele tá estudando astrologia. E eu digo, tipo, uma coisa que eu nunca esperava, assim. E outras pessoas não, e tá tudo bem. E não tô mais nessa coisa autopunitiva e depreciativa do olhar da outra pessoa, assim. Eu lembro que tu disse assim, as pessoas vão indo da minha vida e parece que, né, tipo, porque agora já não tem mais assunto. Então, mas eu entendo que tá tudo um filtro, né? Acontece, é um filtro natural. É um filtro porque isso foi necessário pra conseguir outras pessoas que têm a ver entrarem. Sim. E é que naquele momento tava rolando um apego quanto a isso, assim. E aquelas pessoas foram importantes em outros momentos da minha vida e tá tudo bem, e sigo amando e paz, mas cada pessoa tem o seu momento pra acordar, né? Pro que é real mesmo, assim. Sim, com certeza. E isso não pode ser forçado, assim, pra ninguém. Tu dorme bem, tu te alimenta bem, né? Agora pra dormir tem estado difícil, mas é que não é uma questão minha, assim, não é tipo falta de sono nem nada, mas é porque a cachorra tem um horário específico de cagar no meio da noite. Ela faz cocô às 4 da manhã, então às vezes ela faz 13h30 ou ela faz 4. E aí é um horário vata já, né? E se sou eu a levantar pra limpar, aí eu demoro uma hora por aí pra conseguir dormir. Mas é porque depois que entra o vata, daí a mente fica e eu fico aqui, tipo, mas se não sou eu a limpar, sigo dormindo, assim, não é tipo, eu não tô com nada me incomodando que dificulte esse processo, é só o fato de ter que levantar, aí eu olho a luz, daí difícil, aí eu nunca fui, assim, de muito, ou eu acordo, tô acordada, eu prefiro ficar acordada às 4 da manhã e tocar meu dia, do que ter que dormir de novo, 4h30, 5 e isso não é legal pra mim. Prefiro dormir às 7 da noite e me acordar às 4 da manhã do que... Pra mim já é um horário que meu corpo já tá querendo começar a funcionar. Sim. E aí é difícil pra eu dobrar isso. E tu acorda bem desperta, bem disposta, tu dorme na hora que tá. E o teu intestino e digestão, ok? Normal. Sou pita, né? Não tem muito problema, assim. Eu andava com algumas questões do plexo também, mas foi dentro daquele processo e também já passou. Aí fiz outra limpeza e deu. Tinha umas questões de valor, daí fiz um atendimento sobre isso também, e agora tá tudo, eu tô bem. E como eu falei, me sinto bem estabilizada, assim, só essa coisa meio agora, tô meio que me armando, assim, pro que vem, assim, sabe? Tipo, aprendendo mais coisas, me sentindo cada vez mais segura, mas tô super em paz, sabe? Com tudo isso, assim. Na verdade, tem duas transformações profissionais que estão acontecendo, né? A questão dos florais e a questão de dar aula também, né? Que eu acho que é uma transição aí bem legal. Trabalha essa questão da comunicação. Isso vem, eu fechei aquele grupo, assim, das pessoas que eu te contei. E é engraçado porque tu vê como tudo é cíclico, né? Eu já percebo que acabou também. Já sinto que acabou, e tanto que já faz mais de um mês, assim, que eu não marco nada. E agora eu vou só marcar um dia que rolar na agenda pra meio que finalizar aquilo, porque as pessoas ficaram meio que no ar e tal, porque era uma coisa, assim, meio sem data. Mas aquilo era uma coisa pra eu aprender algumas coisas, e aprendi e deu, assim, e isso vai vir. Eu vejo essas coisas vindo, só que eu me sinto bem, sabe? Eu percebo que é uma parte natural do processo. É uma parte natural, assim, já enxergo aquilo lá acontecendo. Trabalho pra isso, não tenho pressa. Acho que se não for agora, pode ser no que vem. E
acho que isso já acontece em alguns níveis, então eu enxergo isso bem como uma coisa bem fluida mesmo, assim, não vejo como uma cobrança, nem como nada, que é bem ao contrário da forma que eu enxergava a espiritualidade antes, Sim. né, de todos os medos e todos os traumas, dores e horríveis coisas que eu passei, assim, que isso foi eliminado, assim, totalmente da minha vida, não passo mais por essas coisas. Tive aquele processo no Vaticano, né, que não foi nada legal, mas aí fora aquilo. E lá tu te sentiu sugada ou não? Não foi sugada, eu fui atacada. Eu tinha... Depois a gente fez um atendimento sobre isso, assim, e eu tinha ainda alguns pactos vigentes ali. E quando eu entrei lá, eles vieram à tona, né? E aí entrou naquela coisa do tipo, como tu ousa ter poder? Ah, foi bem a questão, na época que a gente estava trabalhando a questão do poder. Foi bem isso, assim. Como tu ousa estar em paz com o teu poder. Com o teu poder, né? Fazer isso sem me pedir, sem ter alguém que mande, sem ter um mestre, um guia, uma troca, né, de energia. E ali eu sofri, foi um ataque mesmo. E quem disse assim. Não tem, né? Foi total, assim. E tinham coisas bem específicas, assim, que ele me falava que era... Tu não é sensitiva, sente isso, então. E ele enfiando, assim, as coisas nas minhas costas, assim. E, coitada, eu tive muita pena da Raquel, assim, porque foi a primeira vez que ela viu alguma coisa, assim, nesse sentido. Ela nunca tinha passado por nada, assim. Só que naquele momento eu também não tinha como dizer assim, te acalma. Eu só olhei pra ela e disse, eu já te ensinei bastante coisa, começa a fazer agora. Tipo, tô precisando dar um jeito, assim. Mas foi bem interessante aquilo, porque foi a primeira coisa que eu vivi dentro disso de meio que perder o controle da situação, assim, e toda a minha autonomia ali, assim. Mas, claro, fui me enfiar no lugar do mundo que tem mais bruxaria, assim, do universo, né? Então, foi interessante ali, assim. Aprendi bastante. E também me orgulhei porque saí pelos meus pés, né? Eu saí pelos meus pés, eu fui caminhando, talvez um pouco correndo, mas caminhando pelos meus pés até a porta de saída. E isso pra mim foi... Poxa, eu me orgulhei muito, assim, daquilo. Porque por muitas vezes eu saí de lugares carregada. Carregada total, assim. Era isso que eu ia te falar. Aquele dia a gente tinha um apartamento no centro que... Aquele dia não, mais cedo. A gente tinha um apartamento no centro que a gente precisou se mudar. Porque eu não conseguia morar lá dentro. Não tinha como. Eu não tinha coragem de ir no banheiro, assim. De tanto gente que tinha na sala, e no meio do caminho, e no corredor, e que batia na porta, e que me puxava da cama. E eu sofri vários processos obsessivos tensíssimos, assim, lá dentro. E era muito horrível, porque eu era adolescente, não tinha capacidade em nenhum nível pra conseguir lidar com aquilo. E desde criança, na verdade, né? E aí era bem horrível, assim. Hospital, cemitério, essas coisas assim, era... Uma vez eu fui fazer um raio-x e saí arrastada da Santa Casa. Arrastada, a mãe me levou na cadeira de roda, assim, tipo, pra rua, porque eu não conseguia. Chorava copiosamente, assim, com aquilo que não era nem meu. Então imagina que superação sair do Vaticano com os teus próprios pés. Com os meus pés. Porque nem da Santa Casa tu saía, né? Fiquei... Puxa, bebê piada. Isso acontece um pouco quando eu conto essa história para as pessoas, assim. E eu liguei pra 3 amigas, assim, naquele dia. Só que a questão é que como tem o fuso, né? Porque eu ainda sentia que eu tinha uns buracos, assim, e que tava complicado aquilo. E tinha coisa do fuso e ninguém tinha acordado ainda. E daí eu comecei, por favor, alguém acorda, porque eu preciso de atendimento. E aí a Dani acordou e ela, mas eu tô indo atender, eu digo, tá, só faz uma limpeza, então. E aí quando ela me olhou na câmera, ela disse que ela se tremeu inteira e se arrepiava toda, assim. E ela disse, eu não sei nem o que é, porque ela disse, eu não tenho clarividência, eu não consigo ver o que é, mas eu sinto o meu corpo inteiro arrepiado, assim. Eu disse, pois é, só limpa. Foi louco, assim. Aquela parte eu passei no quarto do hotel, assim, eu nem saí. Roma, eu não saí pra rua. Eu não tinha vontade de andar, não. E fazendo um gancho com aquele atendimento Teta Healing que eu também não enxergo, né? Mas que tinha
um ser enlouquecido, né, atrás de ti. Fechou tudo, que aquele atendimento foi antes de tu ir, né? Foi antes de tu viajar. Foi muito maluco, assim. E aquilo era toda uma briga subconsciente, né? Aquele dia do coisa. E lá foi um ataque externo total, assim. Bom, eu fiquei 5 horas com o Danilo me atendendo. Daquele dia do Vaticano. Quando eu consegui acessar, voltou, quando eu voltei. Então, essa comunicação baseado nessa questão emocional, que vai ser o foco da tua forma, né? Só queria precisa mesmo. Pois é, eu queria que tu me falasse a respeito dessas questões, assim, no relacionamento, por exemplo, né? O que tu... teve também lá uma situação de família que tu queria comunicar algo, que comunicou com a tua tia, não sei o que, e aquilo ficou meio atravessado ainda um pouquinho depois que tu chegou. Que vem a ter coerência com a questão do teu relacionamento, né? Como tu te sente com isso, como é que tá essa comunicação, como é que a comunicação dentro da relação. Porque com relação à minha família eu não tenho e a minha mãe é a pessoa que eu mais converso, assim, o resto das pessoas é só coisas nada a ver. E a minha tia mesmo é uma pessoa que representa 0% dentro do que é a minha vida, de como ela se constitui, do que eu penso da vida, etc. Mas o meu relacionamento é isso, assim, tipo, prefiro não ter que. É sempre assim, prefiro não ter que. Eu sou uma pessoa que demonstro com atitude, com gesto, com formas de amparo, de cuidar da pessoa. Que quando eu estou insatisfeita, não faço. Entende? Mas é uma coisa assim, tipo, eu demonstro meu amor agindo, eu demonstro meu amor fazendo todo o possível pra que tudo funcione na tua vida e que tudo, sabe, que tu tenha um amparo, que tu fique bem, que tu te sinta bem. Mas se é uma pessoa que depende que todos os dias eu olhe pra ela e que eu diga: eu te amo, tu é maravilhosa, tu tem todos os valores do mundo, tu é incrível, tu é linda, tu é... Essa pessoa tá muito ferrada. Eu tô bem ferrada, porque não vai sair. Porque isso é uma coisa que na minha mente é óbvio. E não falo. Nunca fiz. Não é natural, não sei fazer. Tipo, pra mim é de outra forma. Isso tá sendo uma questão, assim, no relacionamento. Tá sendo uma questão pra ela, né? Pra mim não, mas tá sendo... É uma questão pra ela, sempre foi uma questão pra ela. Porque ela reclama, e aí eu me sinto cobrada, e daí quando eu me sinto cobrada, menos ainda eu faço. Porque eu gosto de poder agir porque eu quero. Sim. Eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer as coisas porque eu quero fazer. Eu não gosto de fazer as coisas porque alguém tá me dizendo que tá precisando daquilo. Eu não vou fazer mesmo? Aí o Diogo te vira. Tem um livro que fala sobre as 5 linguagens do amor. E aí até tem um vídeo bem interessante, surpreendentemente pra mim, foi uma surpresa. O rapaz que fala no vídeo é um pastor. Thiago Rodrigo, não sei se você já ouviu falar. E aí ele cita um livro e ele fala, né, sobre as 5 formas, 5 linguagens do amor. Então, tempo de qualidade, né? Tem gente que precisa do tempo de qualidade, mas aquele tempo de qualidade que é assim, ó, tu tá ali com a pessoa não tá no celular, não tá vendo TV, não tá não sei o que, não tá cozinhando, tá ali, né? Tem gente que precisa muito disso. Não sou essa pessoa. Tem gente que precisa de toque físico. A pessoa precisa tocar, precisa ser tocada, né? E às vezes a gente tem 2 ou 3 assim que a gente se identifica, né? Mas tem às vezes alguns mais fortes. Então, outro tipo de linguagem do amor é atitudes de serviço. Não é que tu tenha que ser empregado da pessoa, mas assim, poxa, eu sei que tu vem, eu sei que tu gosta, e eu vou fazer uma coisinha pra te agradar e não sei o que, né? Aí o outro é presente, mas não é assim, tu tem que sempre gastar comigo. Tipo, eu vi essa flor que passei no jardim, roubei essa flor porque eu sei que tu gosta. Eu trouxe um bombom porque eu não sei o que tu gosta, então. E o quinto, o que é tempo
de qualidade, toque, elogios. A pessoa tem que estar falando o tempo todo. Tu é linda, tu é gostosa, né? Eu te quero, eu te amo, eu sou grata por estar na minha vida. Não, acho puta ranço isso. Não gosto. Qual tu diria que é a tua forma a tua linguagem do amor só do serviço? De servir, total. Só. Eu gosto a coisa do toque também mas eu não gosto da coisa do toque o tempo inteiro, me incomoda. Sim. Mas sim, eu preciso ser tocada, eu preciso sentir contato físico. Eu não sei ficar assim do lado da pessoa e tipo, se isso tá acontecendo é porque eu tô de cara, ou porque a pessoa tá de cara, porque do contrário, não, do contrário, eu vou estar perto, vou estar junto, vou estar encostando, é normal, assim. Sim. Mas são mais esses. Os comunicativos, obviamente, que não seriam, né? Pois esse é o processo que estamos aqui pra resolver. Sim. Mas, porque não, essa coisa do elogio, não sei fazer. Não sei fazer. Posso fazer pra coisas que eu acho que merece. É como se assim, eu elogio coisas que a pessoa faz. Sim. Sabe? Ou coisas que a pessoa é em sentido ético, da forma que a pessoa é e tal, mas não sou uma pessoa que fica elogiando aparências e coisas que pra mim é óbvio. Sabe? Aquela coisa assim, pra que eu vou elogiar que tu é bonita se, poxa, eu não ia estar contigo se eu não achasse. Sabe? Sim. Isso eu não consigo, assim, é uma coisa. É implícito, pra mim é natural. Faz parte do pacote. Faz parte do pacote. Pra que eu ia estar contigo se eu não achasse que tu é bonita? Pra que eu ia querer transar contigo se eu não achasse que tu é gostosa? Não entendo isso, assim, eu acho meio vazio, assim, sabe? Sim. É uma coisa meio, tá, e daí? E que linguagens tu identifica nela? O toque, não, a comunicação, né? A comunicação, a coisa do... Ela gosta de dar presente, assim, ela sempre tem esse negócio de dar presente. Eu gosto do presente. Tipo, não é uma coisa que eu digo, eu viveria, eu preciso... Não, eu não preciso. Sabe? Eu acho legal, acho bonitinho e tal, mas também não sinto aquela coisa do eu me sinto devedora de retribuir. Sim. Não. Mas ela faz isso, assim. Mas tu disse que ela necessita? Porque ela necessita que eu fale. Ela necessita que eu fale. E por que as pessoas fazem isso umas com as outras? E se juntam em relacionamentos com coisas que elas não vão ter da outra pessoa? Porque não percebo isso em mim, tu entende? Não percebo isso em mim, não é o tipo de pessoa que eu sou e eu não amo menos ela por causa disso. É só que não é quem eu sou. E aí eu me sinto cobrada. Sabe que casamento, eu sempre falo assim, que relacionamento, de uma forma geral, né? Mas principalmente debaixo do mesmo teto. É um contrato invisível. Que tu tem o teu e eu tenho o meu, e tem umas cláusulas que estão aí e não estão no meu. Não sei por quê. Então chega uma hora que tem que alinhar algumas coisas, né? E eu até quando vocês sabem que quando a minha vida ajuda vocês, ou eu procuro identificar, não tenho problema com isso. Quando eu me casei e eu me dei conta que tinha umas cláusulas ali que eu não tinha no meu contrato, eu disse, da onde que tu imaginou que eu ia ser a Amélia? Que isso ia sair daqui. Da onde, em que momento do namoro, tudo bem que foi curto. Porque tu entende que mesmo que a gente lide essas questões aqui e que eu me comunique melhor e que eu fale sobre o que eu sinto e que não sei o que, eu não vejo, não é a forma que isso ressoa comigo. Sim. Porque pra mim não é importante. Entende? E o que me buga nisso é porque é uma coisa que não é importante, que nunca existiu. Porque não é assim, no início isso acontecia e depois parou de acontecer. Não, eu não sou assim. Exatamente. Entende? E nunca fui. Por que isso é algo tão fundamental pra ela? E aí agora vira uma coisa e eu fico assim, gente, mas eu nunca fui isso. E às vezes olhar pra isso e saber o que realmente, porque aí tinha a cláusula lá no contrato dele era que eu ia ser a Amélia, não sei da onde, porque, né, tudo bem. Saiu, né? A minha casa não é, né, cheio de mofo e tal, sujeira, mas não é a minha prioridade, definitivamente. Entre ler um livro, estudar alguma coisa, atender alguém e fazer uma faxina, todas as outras menos fazer a faxina. Eu sou virginiana, eu gosto da faxina. E eu gosto de servir. Mas virginiano tem isso, né? Eu gosto de servir. Eu gosto de ser útil. Eu gosto que a pessoa me faça eu ser útil na vida dela. Se ela me disser assim, eu preciso de ti
pra buscar todos os dias do meu trabalho, eu vou ir com todo amor e carinho, porque isso pra mim é amor. É diferente. Sim. Mas tá, tipo assim, eu faço porque tem que fazer, faz, né? Mas não é porque eu gosto. E aí, em contrapartida, eu imaginava que ele ia nascer sabendo arrumar todas as coisas da casa que se estragassem, porque o meu pai arrumava. E eu casei super jovem, né? Então tem uma questão assim de às vezes da onde que tu esperava isso, porque em algum relacionamento referência teve esse papel e tu imaginou que estava implícito ali. Tipo, eu imaginei que maridos arrumavam as coisas que estragavam em casa. Né? Por quê? Porque meu pai arrumava. Sim. Enfim, então às vezes é difícil alinhar isso, né? E a comunicação realmente precisa existir de uma forma que a gente consiga mostrar o outro ponto, nosso ponto de vista para outra pessoa, né? Pra pessoa fazer um olhar assim, um pouco diferente e perceber mais Porque eu percebo assim, tipo, eu não tenho grandes expectativas e necessidades no dia a dia, senão que, poxa, que a pessoa não quebre um negócio meu, ou que não, sabe? E essas coisas eu comunico assim, tipo, olha, eu gosto mais assim, eu gosto mais assado, eu prefiro que seja eu a fazer isso, ou que seja não sei o que, e tá. E daí acho que isso é comunicado e alinhado, e se a pessoa não diz assim, olha, não, aí eu assumo que tá tudo bem e que tá ok. Agora, esperar que eu vou ter uma postura que eu nunca tive, que não faz sentido na minha mente ter, que não tem nada a ver com a minha índole, assim, com quem eu sou, com o tipo de pessoa que eu sou, sabe? Eu fico tipo, uau, assim, da onde? Entende? Embora eu saiba que tem essa necessidade, que ela é uma pessoa que tem essa coisa da autoestima, que tem essa coisa da necessidade do outro e que tudo, mas que também grande parte da minha mente tem a ver com idade. Eu acho que isso vai passar com o tempo, sabe? Que a pessoa vai meio que equilibrar aquilo ali, assim, dessa necessidade do outro, sabe? Mas não sei se vai, só que a questão é que o que tá disponível pra mim agir dentro disso, né? E o que pra mim é confortável fazer. Porque eu também não me permito viver coisas e fazer coisas que não façam sentido pra mim. E começar a agir só porque a pessoa demanda aquilo ali. Sim. Daí eu sinto muito. Na tua família, por exemplo, os teus pais e tal, quando não existe a comunicação, mas tu percebia que realmente ficava bem resolvido as coisas, ou era aquela comunicação que não existe e que fica debaixo do tapete? Porque tem diferença, né? Tem aqueles que não se comunicam porque não precisa, porque as coisas fluem, e aqueles que não se comunicam e acabam botando as coisas para debaixo do tapete. Olha, o que eu percebo que no caso seja recorrente da relação que eu tenho agora com a relação que era dos meus pais, era assim, a coisa do meu pai ficar falando coisas que vão mudar e que não mudam. Entende? Eu percebo isso como um processo gradual, assim. Tu comunica, tu fala uma coisa, a pessoa diz, não, tá, ok, vou mudar, e o negócio não muda, até o ponto que tu não comunica mais. E pra minha mãe, o ponto do não comunica mais é aceito isso de cabeça baixa e toco a vida. Assim. Eu não sou assim. Isso pra mim não serve. Entende? Então, tipo, ou eu comunico, isso se modifica, ou algo terá que seja feito aqui, tipo, porque não vai, isso aqui pra mim não dá. Se é algo que, né, seja grave, assim, que esteja incomodando, porque pra ela é tipo, aceito tudo, sempre, né, de qualquer forma, assim. E eu já discordo um pouco disso, eu acho que a gente tem que se respeitar em primeiro lugar e fazer as coisas que estão dentro dos nossos limites confortáveis. Às vezes, sim, a gente pode sair de uma zona de conforto pra ajudar a pessoa, né, numa coisa positiva e tal, mas isso tem que ser... tem que fazer sentido, assim. Sabe? Sim. Muito bom. Então a tua fórmula vai ser focada nessa questão da comunicação emocional e eu vou te deixar como sugestão na tua fórmula alguns quânticos que também trabalham a comunicação, que eu até já falei a respeito desses quânticos para vocês na fórmula da Leia. E por quê? Situações bem diferentes, né? Mas porque pra ti também eu acho, e aí, como eu disse, é sugestão esses quânticos. Porque tu vai dar aulas, né? Porque tu vai comunicar o teu trabalho de uma outra forma agora. Então, acho que esses quânticos podem te ajudar. Também por uma questão de comunicação, de alinhar comunicação, não só emocional, mas alinhar, porque lá atrás teve essa questão de, olha,
parece que eu não tenho mais assunto com as pessoas e as pessoas vão saindo da minha vida porque parece que tem um degrau aí, um nível, não tô dizendo que alguém esteja acima ou abaixo, mas Sim. diferente, que parece que não tem, né, como uma rádio que não tá sintonizada, não encaixa ali. Então, para alinhar tudo isso, porque na verdade o público de alunos nem sempre está alinhado com a comunicação do curso que imagina que se matricula, né? Enfim. Então, às vezes, precisa alinhar. Então, acho que isso vai te ajudar. E aí, como te disse, fica como sugestão. Talvez tu opte por não utilizar agora, por utilizar nesse outro momento. Mas aí eu vou acrescentar esses quânticos também na tua forma. Tá, aceito muito. Alguma dúvida? Não sei, acho que dá pra pôr alguma coisa com relação aquela mesma coisa que tu meio que comentou com a Antônia, da coisa da autoestima, de se ver no vídeo, de se ouvir no vídeo, de ter essa percepção, assim, porque eu tenho essa questão com câmeras e vídeos e me sinto um pouco sinistra e diferente, embora eu saiba que ainda sou eu, mas é estranho. Sim. E aí eu não sei se é só uma questão de adaptação ou se é julgamento em cima do que tá... Não é em cima do que tá saindo, mas não sei. Daí veja você o que é. Com a Antônia ou com a Lourdes? Porque a Lourdes disse uma questão de aparência, assim, ela não se gostava de se ver no vídeo. Não é aparência, eu acho estranho. Não me sinto à vontade. Tá. É isso, não me sinto à vontade. Não é aparência, assim, não é aquilo ali que eu acho, ai, como ela tá horrível. Não. É bem assim, não sinto. Ai, não me sinto à vontade. Como se eu me sentisse observada, assim, por aquela coisa. Também. Que ironia do destino a gente fazer isso. Né? Então. Pensei sobre isso. Até quando eu tava tendo aquela sessão de fotos e tal, tipo, eu fiz várias fotos das minhas mãos e deu segurando coisas, porque eu comentei com você, eu quero que seja uma coisa muito pessoal, assim. Eu quero que seja no meu espaço, não quero ir pra rua fazer a foto na frente de uma árvore, do não sei o quê, porque isso todo mundo tem. Eu quero que seja eu no meu espaço, com as minhas coisas, com as minhas pedras, com os meus tarôs, com os meus incensos, E só que quando foi assim, então vamos fazer uma tua de não. Porque eu não escolhi a roupa, eu não sei nada, eu não tava nem preparada pra isso, assim, eu, tipo, calma, querida. Não. Vamos marcar um dia e daí a gente faz as outras fotos, assim, porque eu quero que saia direito, eu não quero, não passei nenhum rímel, sabe? Eu digo, e aí isso vai ficar assim, né, eternizado aí. Então, mas, e tem essa questão, né, tipo, gosto de me sentir preparada pras coisas. Isso é legal. A questão do imprevisto desajusta, né? É isso. Eu acho que assim, sempre se dá um jeito, entendeu? Eu acho que tipo, as coisas sempre acontecem de um jeito que elas se encaixam e no fim tu vê que foi às vezes até melhor que aquilo aconteceu. Mas acho que tento sempre fazer o meu melhor pra que as coisas estejam de acordo e que eu esteja preparada, assim, tipo, olha, e daí saiu um negócio fora, pode ter saído e tá tudo bem também. Sim. Mas se fosse sair da forma como planejado, estava tudo Mas se eu ok puder pra isso. evitar... Se eu puder evitar, está evitado. Perfeito. Na verdade, assim, eu vejo que tu, até já te dando um feedback, né? Que realmente tu lida legal com essa questão da comunicação nos imprevistos, recentemente com a questão do teu avô, né? Olha, eu questionei meu diálogo mental aqui, eu vou, eu fico, não sei o que, não, eu vou, eu sabia que eu ia ficar um pouco com a cabeça aqui, as coisas aconteceram como tinham que acontecer, a minha preocupação era as pessoas que ficavam, a relação não é algo que eu tenha que cuidar agora, porque, tipo, a relação com meu avô não era, né, muito próxima, e não vai mudar agora, porque, né, porque ele tá fazendo a passagem, então, bom, mas de uma forma tranquila, sem aquela coisa de, né, nenhum peso de eu preciso cuidar, Não. eu preciso de carência, e nenhum peso de... Não, eu fiz o que tava o que foi ok pra mim fazer. Eu fiz o que eu senti, que eu me sentia confortável fazendo. Tanto que eu nem fiquei lá durante a noite no velório. Talvez se fosse pra minha avó ou pra minha mãe eu ficasse, mas não. Elas ficaram porque elas quiseram. Eu vi que
eu seria muito mais importante estando viva e acordada no outro dia pra trazer todo mundo de volta de São Lourenço de carro, porque eles já estão mais velhos, né? Então eles vão comer, vão ter sono, e meu pai na estrada dirigindo depois do almoço é sem condições, porque ele realmente dorme no Nossa. volante. A gente já várias vezes passou por situações bem tensas até isso ser assim, não pode mais. Aí ele não pega mais. Então eu vi que ele teria mais utilidade do que passar uma noite inteira lá fazendo uma coisa que eu não fazia sentido assim pra mim viver aquilo assim. Então foi tranquilo, mas eu digo assim, foi tranquilo também porque era uma pessoa que pra mim, Sim. né, eu tava ali só meio que na retaguarda do processo, sabe? E perceber isso também é importante, né? Porque tem pessoas e pessoas, laços e laços na nossa vida, né? Então, foi muito honesto da tua parte com o teu sentimento com relação à relação que já tinha com ele, né? Mas sabendo que, puxa, sei lá, se fosse tua mãe ia ser bem diferente. Sim. E ainda assim, não sei como seria, né? Então, porque essas coisas se modificaram tanto na minha cabeça nos últimos tempos. Essa relação do tipo, quem tá morto, quem tá vivo, o que que acontece, como que acontece. E esse acesso, assim, eu me vejo mais conversando com gente morta do que com gente viva, sabe? Nesses atendimentos e tudo. Não tenho isso, assim. E eu sei que eu faço a minha parte por ele nesse outro nível, assim, e isso me tranquiliza muito também. Sim. Porque percebo como que tá o andamento do processo dele e vejo coisas dentro disso e faço o que tá no meu poder de fazer quanto a isso, assim. E ele aceita no nível que ele tá se permitindo aceitar. E daí também não é escolha minha. Claro. É escolha dele, né? Sim. Não tenho... Cada um vive aquilo que acredita que merece, né? É verdade, com certeza.